Então, há algumas a respeito ainda da morte desse lugar, né? O seu espírito vai para Deus. E esse espírito que volta para Deus é aquele que se fez discípulo, que cumpriu os mandamentos, que seguiu os estatutos, que se fez da sua vida uma morada para a habitação do Senhor e do Santo Espírito. Esses voltam para o céu. E os demais espíritos, aqueles que viveram no ocultismo, no paganismo, no adultério, toda sorte de pecado, esses esperam a volta do Senhor também, só que em outro lugar, certo? Os católicos, nossos irmãos, que na verdade não são irmãos, me perdoem, eles, como diz o pastor Marco Greconato, eles não são cristãos, né? Eles são qualquer coisa menos cristãos. Você vai inclusive sempre, né? Então, para eles, existe um lugar paralelo entre o céu e esse outro lugar de dor, que Cristo falando, ensinando nos evangelhos, ele diz que é um lugar de sofrimento, de agonia, de ranger de dentes, certo? Onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele exemplificando, ele mostra o vale de Rinom, que era um lugar que no Velho Testamento foi um lugar dedicado a um Deus chamado Moloque, aonde Manassés ele confeccionou uma estátua de metal, aonde meio a rituais a essa entidade que se chama Moloque, ofertava os seus filhos vivos, né, os seus primogênitos, e queimava essas crianças, os próprios filhos, os primogênitos, né, em ritual a esse Deus pagão, que no tempo de Jesus esse lugar virou como se fosse um aterro sanitário, um grande lixão, e ali, quando o fogo ia se apagando, vinha mais lixo, o fogo reacendia, então ali tinha lixo de toda sorte, né, roupa, resto de comida, cadáveres. Então é por isso que Jesus está dizendo, o inferno é semelhante a tudo ali, ó. O fogo nunca se apaga, porque ele não está se apagando. Lá vem mais lixo, aí o fogo reacende. E o verme sempre vai ter comida, ele nunca morre, nunca morre. Então vale de Rinom esse lugar que exemplifica o inferno. Só que inferno, não existe essa palavra na Bíblia. Inferno é uma tradução, diga-se de passagem, apesar de Jerônimo ter sido gênio, mas uma tradução errada, o que a gente conhece como Vulgata, né? E aí ele traduziu a palavra Tártaro, Hades, Geena como inferno, certo? Que é uma palavra latina. Mas é um significado, mesmo situação. Dependendo do contexto, em alguns momentos ela vai significar Tártaro, em outros momentos ela vai significar Hades, em outros momentos ela vai significar Geena. Por exemplo, quando nós falamos que Eclesiastes 12:7 diz que o pó, o corpo volta para o pó, ele está falando do Tártaro, que é a própria sepultura. Certo? Quando nós falamos que esse espírito que não se dedicou a cumprir os mandamentos, se aproximar mais fácil do Senhor, esse espírito ele não pode ir para Deus, voltar para Deus, porque ele morreu sem Cristo. Então para onde ele vai? Ele vai para o Hades, esse lugar que já é de tormento. Aonde que está escrito Hades na Bíblia? Em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 12, vai ter ali a história, não é uma parábola, mas é a história do rico e do Lázaro. E ali Lázaro está já ardendo em agonia, ou seja, ele já está em punição, esperando a volta do Senhor. Então ali é o Hades. E mais para frente já não é o fogo eterno. Ali é o fogo eterno. Só que ali só está o Espírito. Só que ainda vai ser julgado ali? Ainda vai ser julgado. Ele só é o Espírito. Vai ter uma punição depois do trono de Cristo. Vai ter uma punição que não apenas para o Espírito, como está o rico lá. Ali só está o Espírito do rico. Mas 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá abrir para tirar essa dúvida. 1 Coríntios, capítulo 15, certo?
Coríntios 15, verso 42. Fechou? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42, diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível é ressuscitado imperecível, ou seja, manchado, incorruptível. Não, corruptível. Não, incorruptível, isso. Então esse aqui é os que vão continuar morando com Cristo. Então o que ele está falando? Quando Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, está dizendo que primeiro os mortos se erguerão das suas tumbas, ou seja, o corpo vai se levantar. Aqueles que morreram. E aí o Espírito vem do céu, eles vão se encontrar. Pronto, de novo, novamente, Espírito e corpo. Só que agora um corpo perfeito. Não precisará de portas. Você ultrapassa, igual o Cristo fez no cenáculo, ele ressuscitou. Ele atravessou a parede. Hoje ele está aqui no Brasil, amanhã ele está lá, e daqui a 5 minutos ele está lá na Índia. Porque ele virou um corpo perfeito. Do nada assim? Do nada. Pum! Está entendendo? Então isso é a ressurreição dos mortos. É o que Daniel 12 está falando. Percebam o que Daniel 12 está dizendo. Daniel 12, capítulo verso 1, ele diz, vamos lá, naquela ocasião, não, desculpa, verso 2, ele diz assim, ó, haverá um tempo, não, verso 2, Daniel 12, 2, ele está dizendo assim, ó, multidões que dormem no pó, então estão mortos, multidões que dormem no pó da terra, acordarão, ressuscitarão, uns para a vida eterna, corpo incorruptível, certo? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Sempre eterno. Sempre eterno. Se é no céu com Cristo, ou se vai ser no Geena. Geena é a outra palavra para inferno, que está descrito em Apocalipse 20, quando diz que quando o diabo e a morte, que são os últimos inimigos, forem lançados no vale, no lago de fogo e de enxofre. Ali a palavra no hebraico, no original é Geena. Então, vale de fogo que arde com enxofre. Os últimos dois inimigos, o diabo e a morte, forem lançados, ali também existirá um corpo renovado e perfeito. Só que para vergonha e sofrimento eterno. Um camarada lá, o rico, de Lucas 16, ele está só o espírito, o corpo ainda está no polo da arca, está na sepultura. Só que quando Cristo vier, com voz de arcanjo, som de alarido, ele se levantará o corpo e o espírito também vai vir das profundezas, vão se juntar, vão se fazer perfeito. Agora por isso que é eterno, porque então, são coisas, agora são seres eternos, são perfeitos. Então, o fogo que está lá no inferno não será capaz de destruir mais essa carne, nem o sofrimento vai destruir essa carne. É por isso que o sofrimento do inferno é eterno. Então quer dizer que o corpo dele ali, você está dizendo já, porque se ele está com sofrimento ali na amargura, aí, o espírito, o corpo que já está na terra já não tem mais esse corpo. Mas é isso, perceba, olha só o que João, cheio de Deus, em Apocalipse 20 vai dizer. Olha só, João 20. João 20. João 20 ou Apocalipse 20? Apocalipse 20, desculpa. A partir do verso 12. Vamos ler o 12 e o 13. Apocalipse 20, a partir do verso 12. Vamos
lá. Ele diz assim, ó, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que é que esse texto está dizendo? Que tanto o mar como o Hades, como a terra, vai devolver seus cadáveres. Imagine cada partícula, cada átomo que os tubarões, os peixes marinhos comeram, daqueles que naufragaram no Titanic, em todas as embarcações do meio do mar. Tudo que foi comido, devorado pelo tempo, pelo ferrugem, pela traça, pelos germes, as baratas, por tudo isso Deus vai tomar, vai requerer de volta cada célula, cada partícula, e o corpo vai se formar de novo. E nisso que ele está se formando, tanto os que estão no pó, bons e os maus, os justos e os injustos, que morreram com Cristo, os que morreram sem Cristo, os que morreram com Cristo, o Espírito vai vir dos céus e vai se encontrar com o corpo, agora perfeito. E o injusto que morreu longe de Cristo vai se levantar o corpo, e o Espírito vai vir das profundezas e também vai ser perfeito. Só não vai dar Só que os justos herdarão o reino de Cristo, perfeitos, eternos, e os injustos herdarão a vergonha e o sofrimento eterno, mas mesmo assim serão perfeitos. Por que é que o sofrimento é eterno? Porque agora tanto o espírito quanto o corpo deles é perfeito, é eterno. E por isso o sofrimento, a punição deve ser eterna, certo? Não tem como seres eternos serem punidos com situações perenes, passageiras. Eles vão ser punidos na mesma proporção de que eles pecaram e de quem eles são naquele momento. São seres perfeitos, não é? Certa vez, em forma de analogia, eu conversei sobre isso com um irmão. Infelizmente, não sei como anda, mas com certeza está caído. A última vez, pelo menos, que eu vi ele estava caído, estava meio a drogas e etc, morando na rua, mas um irmão muito, conhecia bastante o Apocalipse. Ele dizia: irmão, olha bem, esse sofrimento é tipo assim, uma coceira que começa aqui no pé da nuca, Cícero, e você começa a coçar, de repente a angústia é tamanha que você rasga, esfola a carne por inteiro, e quando essa carne chegar bem aqui, tiver só a caveira, só o crânio, só o osso, que você chegar aqui, está tudo zerado de novo, você continuar isso milhões de vezes durante séculos e séculos, que é eterno. Então essa é uma analogia que serve para demonstrar a agonia desse lugar,